Muito bom dia a todos, na presença de Deus, adorando o Senhor Jesus, movidos pelo Deus Espírito Santo. Na quarta-feira, o Deus Jesus, aquele que veio aqui para mostrar como é o Pai e para mostrar como se relaciona com o Pai. Deu a sua vida para nos redimir, ressuscitou, foi para o céu, intercede por nós e em breve virá. Ontem tratamos sobre a pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, encarregado de cuidar da igreja após a ascensão de Jesus. Mas esteve com Deus o Pai e com Deus o Filho desde os tempos eternos. Participou da criação, encheu a vida de Cristo de poder, é aquele que nos move. E nele nós conseguimos exercer a missão de Deus. Hoje, Deus o Pai. Antes de prosseguir, eu quero ler a palavra, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. São as escrituras sagradas. Como eu disse outro dia, são fragmentos da mente de Deus, traduzidos numa linguagem humana para que você e eu possamos compreender o mínimo necessário do plano da redenção. Aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor e termos vida eterna. Nessa palavra, nós encontramos muitas informações sobre Deus o Pai. O que é que nós cremos como pessoa, como igreja? Nós cremos em Deus, o Pai eterno. O Pai eterno é o Criador, a fonte, o sustentáculo, o soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, misericordioso e gracioso, tardio em irar-se, constante no amor e na fidelidade. As qualidades e poderes exibidos no Filho e no Espírito Santo são também revelações do Pai. Por isso que um dia Jesus disse para Filipe: há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não conhecem o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Vou fazer um resumo rápido dos 2 dias anteriores, em pouquíssimas palavras. Vamos pensar assim, que uma parte da família foi sequestrada. No concílio divino, antes mesmo da criação, o Senhor Jesus se ofereceu para ser o resgatador. E ele veio aqui, deixou a sua glória de lado, porque Jesus nunca deixou de ser Deus, mesmo ao se tornar homem, 100% Deus, 100% homem. Mas ele deixou de lado a sua glória. Veio aqui, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Levou consigo as primícias, que são aqueles que ressuscitaram com ele. Apresentou as primícias ao Pai, como acontecia no antigo tabernáculo ou no templo. As primícias. E então, como resultado da aceitação do sacrifício do resgatador, o Pai enviou o Espírito Santo a pedido de Jesus. E o Pai enviará em meu nome o outro Consolador, o Espírito Santo. Jesus está no santuário hoje. É o nosso intercessor, é o nosso advogado. E quem cuida da igreja hoje é o Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo, ele tem a missão de convencer o pecador que o resgate já foi pago. Essa é a missão do Espírito Santo. E quando o pecador é convencido
de que o resgate foi pago, ele se torna um coagente resgatador. Dá para entender isso? O Espírito Santo não apenas diz que o resgate foi pago, porque ele nos guia em toda a verdade, e Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas ele também nos indica que nós devemos estar prontos na estação, porque a caravana do resgatador muito em breve vai passar para recolher aqueles que acreditaram no resgate. Olha que coisa impressionante. E quando tudo aqui terminar, e essa caravana, que é a volta de Jesus, passar por aqui, para levar para a eternidade aqueles que estão na estação, esperando, trabalhando, em ação, movidos pelo Deus Espírito Santo, que é aquele que nos convence. Aliás, o apóstolo Paulo disse em Romanos 8:16 que o Espírito de Deus fala com o nosso espírito. Olha, nem precisaria de pregador, gente. O próprio Espírito de Deus, ele fala com a nossa mente. É a mente de Deus falando com a nossa mente. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E logo Jesus voltará. E o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, ele vai nos recolher, nos receber, todos os que creram no seu sacrifício, mesmo que estiverem mortos, serão ressuscitados, imortais. E então Jesus vai levá-los ou levar-nos, porque nós estamos incluídos nessa caravana, pela graça e misericórdia de Deus, vai levar-nos para nos apresentar para o Pai. Veja o que diz Mateus 25. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Pegue esse fragmento da mente de Deus, na sua linguagem, para você entender que coisa linda. Mateus 25, verso 31, pouquíssimos versos. Quando vier o Filho do Homem, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Coisa linda. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Esse rei aqui é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Olha que coisa impressionante. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Quando tudo aqui terminar, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, fará a declaração final. Existem muitas declarações hoje, muitas narrativas hoje, mas a declaração final é daquele que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Deus falando. É Deus o Filho falando diante de Deus o Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O plano da redenção, que envolve Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, cada um tem uma função nesse plano, mas aquele que tem a função não está sozinho, porque os outros dois cooperam com ele na função, ok? Por exemplo, João diz em João capítulo 1 que todas as coisas foram feitas por Jesus, o Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas quando nós lemos lá o Gênesis, no plural, façamos. Eles estavam unidos. O Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Todos eles estão envolvidos no processo chamado plano da redenção. Cada um tem uma função, mas um ajuda o outro porque eles estão juntos, não é? É, quando o Senhor Jesus nos levar para a eternidade, ele vai nos apresentar para o Pai. Hoje, quando o nosso nome passa, por exemplo, no juízo investigativo, o Senhor Jesus levanta a sua mão e ele diz assim: "Ô Pai, o nome do Neumoel está escrito aqui na palma da minha mão, ó. Isso aqui está em Isaías, pode procurar. Uma mulher pode esquecer do filho, mas ele não se esquece de nós porque nos escreveu na palma da mão o seu sacrifício." E aí, Jesus, lá no santuário, que é o nosso intercessor, ele fala assim: "Olha, o nome dele está escrito aqui na minha mão, eu morri por ele. E ele aceitou o meu sacrifício. E o Pai me aceita no amado." A palavra nos ensina isso. Nós somos aceitos no amado, no Senhor Jesus. E esse mesmo Jesus que nos apresenta para o Pai, quando o nosso nome passa no juízo, dizendo que nós o aceitamos, quando tudo aqui terminar, ele nos levará para nos mostrar para o Pai. Eu fico impressionado porque a teologia, ela tergiversa sobre muitas coisas. E nós temos que ter, movidos pelo Deus Espírito Santo, a habilidade de facilitar as coisas para as pessoas. Porque nem todas as pessoas têm pós-doutorado. Mas às vezes até um pós-doutorado tem mais dificuldade de entender as coisas de Deus do que uma pessoa da roça, uma pessoa simples. Eu nasci na roça, trabalhei na roça até 15 anos. Os meus pais são da roça. As coisas mais simples são as mais importantes para a gente aprender lições. É bom a gente saber que nós somos salvos por amor. É impressionante como nós somos salvos por amor. E, por exemplo, João é considerado o discípulo do amor, não é verdade? A gente fala assim, João, o discípulo amado. E nós estamos certos. E, aliás, ele falou muito sobre o amor, porque ele também foi transformado pelo Espírito do Senhor. Porque ele era um filho do trovão, era um briguento, ele e o irmão, eles queriam acabar com os samaritanos. Mas João, numa das suas cartas, ele escreveu assim: "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai." O Pai é o assunto de hoje. Vede, está em 1 João no capítulo 3. Pode conferir aí, versos 1 a 3, mais ou menos. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, diz João, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Aí ele diz assim: "Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é." E aí ele diz assim: "E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro." Agora, pastor Estina, como é que eu posso me purificar? Não pode. Você não pode se purificar. Só o Espírito de Deus, movendo você, ungindo você, batizando você, só Ele pode purificar você. Eu posso tomar banho dia e noite durante toda a minha vida, não sair do banheiro esfregando sabão, sabonete, shampoo, condicionador, o que eu quiser. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o Deus que a divindade achou por bem que deveria ser aquele elo de ligação entre o perdido e o Deus Santo, entre o pecador e o Salvador. É Ele que trabalha em mim, é Ele que vai modificando os meus gostos,
É Ele que vai me ajudando nas decisões, esse Deus Espírito Santo. E quando Jesus regressar, então Ele nos apresentará para o Pai e nós seremos como Ele é, porque nós o veremos. Interessante que esse mesmo João, no capítulo 1, ele fala assim, falando de Jesus, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A expressão filho denota que existe um pai, ok? Não existe um filho sem ter um pai. Claro que em alguns documentos, especialmente no Brasil, só consta o nome da mãe, porque ninguém sabe quem é o pai. Mas no aspecto espiritual, quando diz que nós somos filhos de Deus, quer dizer que existe um pai, que é o pai de todos. Eu gosto de pensar assim, meus amados. O nosso pai, o nosso Deus, ele não nos trata com a dureza que normalmente se tratam as pessoas. O nosso Deus nos trata com graça e misericórdia. O que seria isso? Com a mão da misericórdia, o nosso Deus tira de nós aquilo que nós merecemos, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas com a outra mão, a mão da graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a vida. E quem tem o Filho tem a vida eterna, é um dom de Deus. Então veja, com a sua mão de misericórdia, ele tira o que eu mereço, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. E com a sua mão de graça, ele me dá a vida eterna. Como é o Pai? Nós não temos ideia exata assim de como é Deus o Pai, assim como nós também não temos uma ideia de como é o Espírito Santo. Nós temos uma ideia assim muito tênue de como é Jesus. Às vezes nós até vemos uma fotografia, um desenho, e alguém diz assim: olha, esse desenho aqui se parece com Jesus de verdade, não é? Então, de Jesus, nós temos alguma imagem na mente, mas nós não temos uma imagem de Deus na mente. Eu não estou falando de adoração de imagem, ok? Eu estou falando de figura mental, de mapa mental. Nós não temos uma imagem assim mental de como é Deus, nem de como é o Espírito Santo, mas uma coisa nós sabemos, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que seria ser feito à imagem e semelhança de Deus? De algum jeito nós somos parecidos com Ele. Agora, nós somos feitos do pó, meus irmãos. É carne e osso aqui. Deus não é feito de pó. Deus não é feito de carne e osso. Aliás, nem poderia usar a expressão feito, porque Deus existe, ele é atemporal, ele não foi feito como nós. Mas se Deus fosse feito de alguma matéria, de algum produto, eu diria que seria de amor. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 João 4,8 o seguinte: aquele que não conhece, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Quando nós falamos que amamos alguém, nós estamos refletindo um pouquinho do que é Deus. É bacana esse negócio de dizer aqui na sala, e não só aqui na sala, mas na nossa vida, eu amo você. Aliás, eu sou totalmente contrário a mandar flores quando uma pessoa morre. Eu acho uma grande bobagem. Você manda flores, manda cartão, fala um monte de coisa. Por que não manda flores quando a pessoa está viva? Por que não fala eu te amo enquanto a pessoa está viva? Por que não fala, olha, eu admiro você, eu acho que você tem esta qualidade, parabéns, louvado seja Deus, eu te amo, você tem valor. Nós deveríamos fazer isso
enquanto a pessoa está viva, não. Deus é amor. E quando nós amamos, nós estamos refletindo um pouquinho o caráter do nosso Pai, que é amor. Então, Deus é amor. Não que ele seja feito de amor, mas ele é o próprio amor. Nós somos feitos do pó da terra, mas Deus é amor. Esse amor de Deus não é um amor assim passageiro. Às vezes nós atendemos algum casal que quer se separar, por exemplo, né? E hoje está uma moda tremenda assim de separação, né? Aliás, eu tenho feito pouquíssimos casamentos ultimamente. Eu já realizei mais de 1000 casamentos. E eu tenho feito pouquíssimos. E eu não acho ruim, sabe por quê? Porque hoje os casamentos, os noivos estão muito preocupados com a cerimônia, com a festa. E tem casamento onde se gasta uma fortuna numa festa e não dura um ano. Não estão preocupados com o aspecto espiritual. Não estão preocupados de que escolheu um para o outro, um para a outra, outra para o um, para viverem eternamente, para viverem juntos, felizes, um lar que se solidifica. O amor de Deus não é um amor que faz uma festa enorme e depois acaba. O amor de Deus é eterno, porque Deus é eterno. Eu me lembro quando Moisés foi chamado por Deus, está em Êxodo, no capítulo 3, e Deus falou assim, ó, vai lá, você vai tirar o povo de Israel do Egito, vai tirar o meu povo de lá. Ele disse assim, Senhor, mas eu vou falar com eles em nome de quem? Quem é que está me enviando? Quem é que está me mandando? Aí Deus falou assim, eu sou o que sou. Que tal? Eu sou o que sou. Você diz que o eu sou enviou você. Então, Deus não era, Deus não será, Deus é. Claro que na nossa cabeça, onde existe presente, passado e futuro, a gente tem dificuldade de entender isso. Mesmo porque, para nós, todas as coisas têm um princípio, e Deus não tem princípio. Deus é o próprio princípio, ele existe. São coisas difíceis e que nós precisamos aceitar pela fé. Aliás, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, creia que ele existe. Está em Hebreus, no capítulo 11. Bem, Moisés foi e disse que o eu sou o enviara. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao espaço. João escreveu o seu evangelho, que é diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Aliás, falando de Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos de evangelhos sinóticos. Sinóticos porque eles são muito parecidos. Eles têm segmentos muito parecidos. João é totalmente diferente. E João escreveu o seu livro para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filho denota um pai. Tanto é que quando o Senhor Jesus disse que era filho de Deus, os judeus queriam apedrejá-lo, dizendo que ele havia cometido um impropério, um pecado, se comparando com Deus, porque filho e pai, na linguagem deles daquele tempo, é tudo igual, tem a mesma semelhança, não é? Jesus declarou a Filipe, olha, quem me vê a mim vê o Pai. Mas como é o Pai, gente? É na prática, sim, que nós estamos tratando nessa tríade da prática, não é? Como é o Pai? Eu quero ler um verso para você. E é um verso, assim, muito simples, mas ele é muito significativo para mostrar como é o Pai. Lucas capítulo 15. Pega a Bíblia aí. Se você está no computador, também serve. Olha aí. Lucas capítulo 15. É um verso só.
Eu nem precisaria lê-lo na Bíblia, porque eu tenho ele na minha cabeça, e muitos de vocês o têm na cabeça também, mas aqui na palavra diz assim, falando do filho pródigo que estava lá no mundo, que gastou toda a fortuna do pai, vivendo ilicitamente, a Bíblia diz assim, ele falou, ó, vou voltar para casa, porque na casa do meu pai até os jornaleiros têm um tratamento melhor do que eu estou recebendo aqui. É a casa do pai, gente. Na casa do pai, o pai é responsável. Por isso que Jesus falou, na casa do meu pai, você não terá que se preocupar em pagar aluguel, gás, energia, combustível, porque o pai será responsável por você. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós moraremos na casa do pai. Ah, que bênção, que coisa maravilhosa, não? Verso 20 de Lucas 15. O filho falou que ia voltar para casa. E aí o texto diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. Foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Como é o pai? O pai, ele, ele enxerga longe. É. O pai, ele é movido por compaixão, ter a mesma paixão, o mesmo sentimento, a mesma dor, o mesmo sofrer. O pai é um atleta, ele corre, mas o pai é muito amoroso, ele abraça, ele beija. Interessante que esse capítulo aqui, o capítulo 15 de Lucas, ele prova, para mim, ele prova uma coisa impressionante, que os três membros da divindade estão envolvidos diretamente no plano da redenção. Eles que criaram, eles que estão envolvidos no plano da redenção. Quer ver como é interessante? Os escribas e fariseus chegaram para criticar Jesus porque ele comia com publicanos e pecadores. E Jesus então contou três parábolas. Contou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, para contestar aqueles escribas e fariseus que estavam criticando a Jesus por estar com os pecadores, ok? Na parábola da ovelha, Jesus usou a expressão o pastor. Quem é o pastor da divindade? É Jesus, que é o bom pastor, o grande pastor das ovelhas, o supremo pastor que se manifestará e nos dará a imarcessível coroa de glória. Ok? Então, Jesus. Na parábola da dracma perdida, a dona da casa acendeu uma lâmpada, acendeu uma candeia. Na Bíblia, essa ideia é a ideia do Deus Espírito Santo, que é aquele que ilumina a casa, é aquele que ilumina a nossa vida, é aquele que nos transforma, que varre o lixo para fora. Então, na da ovelha perdida, o pastor Jesus. Na dracma perdida, a luz do Espírito Santo. E no filho pródigo, o pai do filho pródigo, o Deus, o Pai. Os três membros da divindade. Mas tem mais uma coisa interessante nesse capítulo 15. A ovelha perdida é uma representação daqueles filhos que estão distante e que estão sofrendo, mas não sabem voltar para casa. Na parábola da dracma perdida, é uma representação daqueles que estão perdidos, às vezes até dentro da igreja, às vezes até dentro de casa, perdidos no lixo. Caíram no meio da quiçaça, no meio do lixo. No filho pródigo, porque desculpe, a dracma perdida não tem consciência. Então, às vezes, a pessoa está perdida, mas não tem consciência de nada.
Na parábola do filho pródigo, o filho representa aqueles que estão longe de Deus, mas que sabem o caminho de volta, ok? E tem um quarto elemento, que é o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, que estava dentro de casa, achando que estava salvo, mas também estava perdido, porque ficou irado com o pai, ao o pai fazer uma festa pelo resgate do filho que voltou para casa. Então, esse capítulo 15, ele é espetacular, gente. Agora, uma palavrinha mais sobre esse assunto do pai. O pai, a Bíblia diz que o filho vinha ainda longe quando o pai o viu. O pai enxerga longe. Esse enxergar longe do pai não é apenas de distância, ok? Mas é também de tempo. O pai enxerga longe no aspecto de distância e também de tempo. A Bíblia diz no Salmo 139, olha que coisa linda, que os nossos ossos não haviam se formados ainda, não haviam se formado ainda, e Deus já conhecia tudo. Deus escreveu no seu livro todos os nossos dias e determinou cada um deles. Por isso, nós precisamos da luz do Espírito Santo para seguir os propósitos de Deus para a nossa vida. Os propósitos que Deus, o Pai, tem para a nossa vida. Bom, o Pai enxerga longe, mas não é só isso. O Pai, ele se move de compaixão. Como que Deus pode sentir a mesma paixão? Se os três são um e são, tudo que o filho sofreu, o pai também sofreu. Aliás, você que é pai ou mãe, você que é pai especialmente, você vai entender muito bem isso. Às vezes, quando um filho sofre, o pai sofre mais do que o filho. Quantas vezes em meu ministério eu vi um pai ou uma mãe com um filho doente e o pai dizia assim: por que que essa doença não veio para mim ao invés de vir para o meu filho? Ou a mãe diz isso. Deus tem compaixão, porque o Senhor Jesus, que é o representante do Pai, quem me vê a mim vê o Pai, ele sofreu. E como sofreu? Muito mais do que nós. Deus, na pessoa de Jesus, é Emanuel, Deus conosco. Então, o Pai, ele enxerga longe, mas ele também é movido de compaixão, ele nos conhece. Outra coisa, o Pai corre, ele saiu correndo. Eu vou dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Quando eu dou um passo na direção de Deus, Deus vem correndo para me socorrer. Um passo apenas. Quando eu dou apenas um passo na direção de Deus, ele sai correndo ao meu encontro. E ao me encontrar, ele me abraça. Que tal? Ele não liga se eu estou fedendo por causa do pecado, se eu estou com a roupa suja, se eu estou cheirando mal, se o meu cabelo está desgrenhado, se eu não tomo banho há um ano, ele não está preocupado com isso. O salmista, no Salmo 91, diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. É o verso 4 do Salmo 91. Que coisa impressionante. Deus enxerga, ele tem compaixão, ele é um atleta, ele sai correndo para nos encontrar e quando ele nos encontra, ele nos abraça. E mais do que isso, num gesto grandioso de amor, além de nos abraçar, ele nos beija. Eu gosto muito de ilustrações e eu vivo à procura, à caça de ilustrações, né? No tempo que eu morava em Santana, ali em São Paulo, um domingo eu passei próximo de uma penitenciária
E eu parei o carro assim um pouquinho distante e fui conversar com algumas pessoas que estavam numa fila esperando para entrar, para visitar alguém da família que estava ali, né? E eu comecei a conversar com algumas pessoas que estavam ali. Nenhuma delas, e eu conversei acho que com umas 18, 17 pessoas, bastante gente mesmo, sabe? Nenhuma delas disse que o filho era culpado. Todos achavam que o filho era inocente, que estava ali injustamente. Na verdade, estavam ali para pagar por algum crime que haviam feito. Mas para o pai, para a mãe, o filho é sempre filho. Me lembro de alguma mãe que foi buscar um filho que estava drogado na rua, desses que saem de casa e vão para a rua e só aparecem depois de semanas, meses. O filho está todo destroçado, todo acabado, todo sujo. O pai abraça o filho, a mãe abraça o filho, como se tivesse limpinho, se tivesse tomado um banho, passado perfume francês. Por quê? Deus é amor. O Pai que é amor, esse Deus que nos ama profundamente e que concebeu antes da criação um plano para me redimir, para redimir você, para ter você de volta. Esse Pai, ele enxerga longe, ele corre, ele é movido por compaixão, ele abraça, ele beija. Sabe por quê? Porque para Deus você é insubstituível. É, para Deus você é insubstituível. Em todo o universo de Deus, eu não sei quantos mundos Deus tem criado, não sei. Talvez sejam milhares ou milhões, não sei. Porque o universo conhecido é nada perto do universo desconhecido. Mas em todo o grande universo de Deus, não existe uma outra pessoa igual a você. Para Deus, você é insubstituível. O mundo pode pisar no seu pescoço. A família e os amigos podem abandonar você. Mas para Deus você é único, você é única. E o Senhor Jesus, representando o Pai, olha o que ele falou. Está em João, capítulo 6, eu penso que é o verso 37. Ele falou assim: todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Porque você é insubstituível. Deus tem um lugar para você na eternidade. O Pai quer você de volta em casa. E vou dizer uma coisa, com toda a sinceridade. Se você não for, o Pai não tem outra pessoa igual a você para colocar lá no seu lugar. Não tem. Que pai que não quer ter os filhos perto? O nosso Pai quer os filhos junto com ele. Por isso, Jesus disse que quando ele vier, ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Sabe o que quer dizer bendito? É alguém de quem se dizem coisas boas. Bendito de quem? Do Pai. Jesus veio resgatar você. O Espírito de Deus trabalha o seu coração para tornar esse resgate real. E em breve o Pai vai receber você, porque o Filho vem aqui buscar você para levar você para a eternidade. Eu quero concluir tentando colocar na sua mente uma imagem. Eu, eu creio assim, sabe? É, claro que isso é difícil de entrar na nossa cabeça, porque a nossa cabeça é muito pequena, não é? Mas quando Jesus voltar e nos levar para o Pai, eu penso que o Pai estará sentado num trono assim alto, sublime, lindo, inenarrável, porque a Bíblia diz que aquilo que os olhos jamais viram, que os ouvidos jamais ouviram,
que jamais subiu no pensamento do ser humano, Deus tem preparado para aqueles que o amam. É tudo de lindo, de maravilhoso, coisa jamais vista. E eu creio que Deus estará sentado assim no trono e Jesus vai nos apresentar ao Pai, um por um, porque Deus tem tempo para isso. Deus tem condições para isso. Nós não temos. Nós não conseguimos atender um a um, porque são milhares às vezes, são dezenas, centenas. Às vezes nós atendemos no coletivo, mas Deus nos atende no particular. Quando você ora, é como se só existisse você em todo o universo. E quando chegarmos lá, Jesus vai nos apresentar ao Pai. E eu penso que ele vai chegar assim no pé da escadaria do trono, com a mão no nosso ombro. Eu vou pedir permissão aqui para usar o nome do meu amigo pastor Wagner, tá? Colocar a mão assim no ombro do Wagner. E quando Jesus chega no começo da escada, o pai que está sentado no trono, ele se levanta. E aí Jesus diz mais ou menos assim: Pai, o Wagner escolheu ficar do nosso lado. Ele aceitou o nosso projeto, nosso plano de redenção. Ele foi um servo fiel. E assim como o Senhor me ama, eu quero que o Senhor também ame o Wagner. Assim como eu sou teu filho no plano da redenção, eu quero que ele seja o teu filho também. E eu vejo Deus, que já tinha se levantado de seu trono, começar a descer a escada, sabe? E quando chega lá embaixo, onde Jesus está com Wagner, Deus o Pai abraça, abre os braços, abraça o Wagner. E aquela frase que o nosso Deus falou quando Jesus foi batizado: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus vai falar para você, Wagner. Você é um filho amado em quem eu tenho prazer. Entra, entra para a alegria no reino eterno do Senhor. Onde eu coloquei Wagner, coloque aí o seu nome. Por favor, coloque o seu nome. Kelly, você que fez aí os trabalhos para nós, coloque o seu nome. Demais moderadoras e moderadores, coloque o seu nome. Demais colaboradores, coloquem o seu nome. Irmãos, irmãs, coloquem o seu nome. Jesus vai apresentar você. O Pai vai descer do trono, vai abraçar você e vai dizer: Você é uma filha amada em quem eu tenho muito prazer. Às vezes a gente pensa que vai falar 1 milhão de coisas para Deus, né? Às vezes a gente pensa que vai falar 1 milhão de coisas para Jesus. Eu acho que a gente não vai conseguir falar nada, sabe? Vai ser uma coisa assim tão grandiosa que vai tomar conta de todo o nosso ser. E creio que a única coisa que nós vamos conseguir fazer é nos ajoelhar e jogar a nossa coroa aos pés do Salvador. A eternidade estará apenas começando para nós. Deixe o Espírito de Deus trabalhar em você, por favor. Peça o batismo diário todo dia, para Ele mover você, para Ele cuidar de você, para que o sacrifício de Jesus seja real para você. Para que o dia que Jesus apresentar os salvos para o Pai, você esteja lá. Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês. A divindade toda está envolvida em nos levar para a eternidade. E muito em breve esse dia chegará. O mundo não poderá ir mais muito longe. Estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. Em breve, muito breve, os céus se abrirão e o nosso Senhor e Salvador
cortará o espaço infinito e virá aqui para nos resgatar e nos levar de volta para o jardim do Éden, para a casa do Pai, de onde jamais deveríamos ter saído. Mas o nosso Deus, nosso Pai, é aquele que resolve em favor daqueles que nele creem. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia, de graça, de salvação, obrigado pelo plano da redenção. Obrigado por Deus o Filho, por Deus o Espírito Santo, e obrigado por ti, Deus o Pai. Muito obrigado pela sala, essa família incrível. Obrigado pela nossa igreja, que cumpre a missão. Obrigado pela igreja invisível, a igreja espiritual. Obrigado pela nossa família, nossos pais, avós, filhos, netos. Obrigado pelos irmãos que amamos. Senhor, se ainda tiver qualquer coisa que ainda impeça de nós estarmos na presença do Senhor naquele grande e glorioso dia, Espírito Santo, queima essa dificuldade, limpa, lava, unge, purifica, batiza. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Também queremos ser úteis para que outros sintam essa alegria que nós estamos sentindo agora, essa emoção, para que outros sintam esse prazer de te servir aqui nesta vida. E, Senhor, não deixa a gente servir esse mundo aqui, não. Nós queremos só te servir, só te servir, só te servir. Cuida do nosso coração, da nossa mente, cuida de nós, da nossa família, da nossa igreja. Nossa prece é humilde, mas nós a elevamos a ti movidos pelo Deus Espírito Santo. E a fazemos em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador e Senhor. A ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém e amém. Meu pastor, podemos ouvir uma música aqui que vai selar esse momento aí. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros e estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo pra morrer. Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem
céu, o amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor